Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio, nosso 7º episódio aqui do Padaria Fantasy Podcast. Estou com meu amigo Decon. Como você tá, Decon, nessa noite de terça-feira que a gente tá gravando? Tudo certo? Boa noite, salve, salve, tudo certo, cara. Consegui minha primeira vitória na nossa liga, com estilo, fazendo a pontuação mais alta e como o melhor manager também, se eu não me engano. Foi bom, foi uma boa semana de fantasy. E você, meu amigo? Eu tô bem. Você conseguiu tudo isso com o Cordero Patterson no seu banco ainda por cima, né? Imagina se tivesse jogado, seria mitado. Mas falando... Tem medo, tem uma questão medo de escalar Cordero Patterson, que está totalmente superada nesse momento. Será meu titular daqui pra frente. Mas está aberto a trocas. É verdade, é verdade. E falando em você, tipo, foi bom que no último episódio a gente falou sobre ser brasileiro e nunca desistir, né? Então você ganhou na nossa liga, estando 0-3, e nós tivemos dois participantes da PFFL que também ganharam, que não tinham ganhado ainda, que foram Dali e a nossa queridinha do YouTube, a Barbie. Os dois conseguiram sua primeira vitória aí no Fantasy, o que mostra, de novo, que nunca se deve desistir. Nunca se deve desistir. E aí, o outro lado da moeda da PFFL foi a derrota de dois caras que estavam invictos. Agora só temos um. E quem são os dois? Logo quem? Nossos mitos do chat. Artenis e João Marcelo perderam essa semana. Não estão mais invictos. Só resta agora psicólogo da NFL fazendo um excelente trabalho. E do outro lado da moeda temos ainda um que não venceu ainda. São dois. O hashtag não venceu também. O nadador me corrigiu durante a live. O hashtag também não venceu. Temos não venceu. 2, 0 e 4. Hashtag e o senhor nadador ainda. Mas do mesmo jeito que a gente falou na semana passada, não desiste. Fica difícil com 0 e 4 pra chegar nos playoffs? Fica. Mas lembra que no fim da temporada, quem não entra nos playoffs vai competir pela primeira escolha do ano que vem. E também, pra manter a integridade da liga, a gente pede pra galera não desistir, né? E o 0 e 4 é difícil de chegar no playoff, mas a gente tem que lembrar que esse ano tem uma semana a mais. Então, não necessariamente a pessoa vai ficar fora. Então, tem chance ainda. Continuem jogando, sejam brasileiros. É verdade. E falando em nadador, a gente tem alguns destaques aqui do nosso querido nadador. Ele, pra gente, cometeu o erro da rodada, que foi manter o Baker Mayfield na escalação, que fez só 7,8 pontos, e deixou o Sam Darnold do banco, que fez 29,04 no banco dele. O Sam Darnold, que com certeza teria sido o bastante pra vencer o matchup dele. Se eu não me engano, ele perdeu por pouco, acho que foi 6 ou 7 pontos só. Foi muito pouco. E o Sam Darnold, galera, a gente já vai antecipar aqui. Hoje tá sendo mais fluido, a gente não tá falando dos trades, vocês devem ter percebido. A gente vai falar. O Sam Darnold... Eu falei lá atrás sobre o Daniel Jones, que ele não poderia ser deixado de fora porque ele tem o aspecto da corrida. O Sam Darnold virou esse cara. É o líder de touchdowns terrestres da NFL. Não estou falando de quarterbacks, não estou falando de running backs apenas, estou falando da NFL inteira. É o cara que mais fez touchdowns coisas. Pode estar inflado? Pode. Mas o Sam Darnold fugiu das garras do Adam Gase para ser relevante no Fantasy. Exatamente. E aqui lembrando mais uma vez, quando vocês clicam para play nesse Fantasy, tudo que a gente fala é sobre pontuação de Fantasy, não sobre se tá bem na vida real ou não. E falando em mudanças, a gente teve a nossa querida rivalidade voltando ao normal. Guigui e Lorega, com vitória do Guigui, 3-1 pro Guigui, que venceu o hashtag, e o Lorega perdeu pro Razor Pedro, que também tá fazendo um excelente trabalho na nossa liga. É verdade, o Razor montou um time caprichado, vai continuar dando trabalho. Finalizando aí aqueles nossos prêmios que a gente sempre dá, né, as indicações da nossa PFFL. O Best Manager dessa vez foi o Digo. Ele nem fez uma pontuação tão alta, acho que foi 91, se eu não me engano. Mas ele escalou a escalação perfeita, conseguiu, pela segunda semana consecutiva alguém consegue fazer isso. Pegou 100%, escalou o melhor time que ele tinha dado o roster dele. Então, parabéns aí, Digo, escalação boa. E quem não conseguiu fazer isso, que normalmente fica alinhado, foi o nosso nadador, que só escalou 72% da escalação perfeita. Ficou devendo aí um pouquinho, mas faz parte. Acontece com todo mundo. É verdade. E a melhor pontuação da semana foi do Razor, que a gente já falou, fez 131,31 pontos, uma pontuação excelente.
E a menor pontuação, uma surpresa. O nosso querido Mito Artênios, que vinha até então invicto, não só perdeu, como fez a menor pontuação da rodada. E aí isso empatou as divisões. Tanto a divisão Bortles quanto a divisão Trubisky estão 16 e 16 nesse momento. É isso, a divisão Trubisky estava sofrendo, estava bem atrás na disputa. Acho que na última semana estava 3 vitórias atrás, conseguiram tirar a diferença aí rápido nessa reviravolta que tivemos essa semana. Vamos pro Love Hate, Léo? Vamos. Só preciso fazer um anúncio rapidinho. Aí você tá ouvindo isso e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano? É porque eu fui aluno do curso de inglês Brazos English Course. Então, quando vim morar nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br. É isso aí, galera. Acesse o link do Brazos aí embaixo, beleza? Então, como o Decon falou, vamos falar do nosso Love Hate. Decon, por favor, como sempre, você comece com o nosso querido quarterback, o quarterback que você gosta pra essa rodada. Cara, eu tô usando essa sessão aqui de Love Hate quarterback pra ser ousadia e alegria. Tenho feito isso nas últimas, mas essa eu acho que eu vou espantar algumas pessoas. O meu QB Love dessa semana é ninguém mais, ninguém menos que a segunda escolha overall desse ano, o QB Zach Wilson dos Jets. Galera, é loucura? Não sei, talvez. O fato é o seguinte, Zach Wilson vai jogar contra os Falcons nessa semana. E a defesa dos Falcons é a 32ª melhor defesa da NFL. Também conhecida como a pior defesa da NFL. Eles acabaram de ceder 28 pontos de fantasy pro nosso querido cerveja, nosso querido Heineken, Taylor Heineken, do Washington Football Team. Do Washington Football Team. Então, assim, eu acho que isso por si só já poderia ser um fator significativo para alguém querer escalar o Zach Wilson. Só que aliado a isso, tem a melhora dele. Não foi muito ainda tem muito espaço para melhorar, mas ele realmente vem melhorando. E pela primeira vez no ano, a não ser que aconteça alguma coisa entre o dia que a gente está gravando, terça-feira, até a semana, ele vai ter pela primeira vez à disposição dele todas as armas ofensivas dos Jets. Quem são? Corey Davis, que tem sido o cara de confiança dele, o Jamison Crowder, que já votou no último jogo e já recebeu 9 targets, fez um bom jogo, o Elijah Moore deve voltar da lesão e o Denzel Mims. Então, as coisas estão se direcionando para o Zach Wilson ter um jogo melhor do que ele teve até agora. Então, para a Fantasy, isso pode significar uma diferença, pode significar uma vitória. Alguém que esteja apertado aí precisando de um QB, quem sabe dar uma chance para o Zach Wilson. Pois é, o quarterback que eu gosto para essa rodada se chama Matthew Stafford. O Stafford passou um pouco de vergonha nessa última rodada, né? Não teve um bom jogo contra os Cardinals. Eu acho que quarterback veterano, com um técnico bom, com um time bom, quando toma uma porrada dessa, normalmente volta com um pouquinho, né, uma fome de vingança aí. E vai jogar contra os Seahawks, não só rivais de divisão, como também a defesa que mais cede jarda por jogo na NFL, a última, tá? E eu acho que ele vem para retomar aí a liderança da corrida de MVP, pelo menos 3 touchdowns. Gosto muito do Matthew Stafford para essa rodada. E aí eu já vou pro meu running back que eu gosto, que vai ser o Leonard Fournette. O Leonard Fournette teve meio que um jogo de... que ele saiu, assim, da caixinha no último, né? Ele fez 15,3 pontos e ele não fez touchdown. Para pensar na quantidade de volume que um running back precisa ter para fazer 15,3 pontos sem TD, né? Que vale 6 pontos. Normalmente você vai ver jogadores fazendo 10 até com touchdown. Então foi realmente um volume muito alto. E ele vai jogar contra Miami, que é a 3ª pior defesa contra running backs em fantasy, na questão de ceder pontos para running backs no fantasy. Eu acho que o Fournette vai ser bastante utilizado nesse jogo, por isso que ele é o meu love. Maravilha, eu acho uma boa escolha também. A minha escolha de running back vai ser semi-clubista. É o running back dos Patriots, Damien Harris. Ele não tá bem, galera. A verdade é essa. Como torcedor eu posso falar isso. Ele vem de 2 semanas muito ruins, tanto na vida real quanto pra fantasy. Até puxei os números daqui. Nos últimos 2 jogos ele teve 6 tentativas no primeiro contra New Orleans e 4 tentativas de corrida contra Tampa Bay. Por que eu tô falando que eu acho que as coisas vão melhorar e por que eu escolhi ele para ser love essa semana? Primeiro porque essas 2 defesas são muito boas.
Tampa Bay, então, contra o jogo terrestre, anulou o jogo terrestre dos Patriots nessa última rodada. Mas o Damian Harris é o cara mais confiável desse backfield de New England. O J.J. Taylor e o Ramondre Stevenson tiveram problemas de fumble. O Stevenson nem tem sido ativado nos últimos jogos, ele tá na casinha de cachorro, ele tá realmente de castigo. E o J.J. Taylor teve um fumble importantíssimo nessa rodada. O James White tá lesionado. Então, assim, a opção é Damian Harris ou quem tem surgido é o Brandon Bolden, que, convenhamos, é um cara de special teams, não é um running back que deveria estar disputando posição ali num time que quer ter um ataque elite. E qual o maior problema do Damian Harris? Por isso tudo que eu falei. É a ausência de jogo aéreo. Quando o Patriots está atrás no placar, ele some, ele sai da partida. Você vê, 6 tentativas e 4 tentativas. Ele não tá em número de snaps quando isso acontece. Só que ele joga contra os Texans, que teoricamente tem um game script que vai favorecer o jogo corrido. Então, a ideia aqui é que os Patriots saiam na frente do placar, que estejam na frente do placar ao longo do jogo, e com isso o jogo terrestre seja mais utilizado. Então, a confiança que eu estou colocando nele é por toda essa lógica. E já vou seguir também para o meu wide receiver, que dessa vez é uma escolha que eu não estava levando muita fé no início do ano. Eu não gosto do ataque dos Eagles, mas esse cara, que é um rookie, tá mitando e tá indo muito bem. Tá sendo o cara de confiança desse ataque do Jalen Hurts, que está indo muito bem também. É o Devonta Smith, que vai jogar contra a defesa do Panthers essa semana. Ele participou até agora de pelo menos 85% dos snaps ofensivos em todos os jogos, sendo que nos últimos 2 isso aumentou para 90% no mínimo. Então, assim, eu acho que esse jogo vai ser um bom jogo. Como a gente falou no início, o Darnold tá jogando bem, os Panthers estão jogando bem, o ataque tá fazendo pontos, e os Eagles vão ter que fazer os seus pontos também para continuar nesse jogo. Então, o Jalen Hurts vai ter que passar a bola, e ele confia agora no Smith. Então, meu voto de confiança vai para ele nessa. O meu wide receiver vai ser o Deebo Samuel. Ele já vem tendo uma temporada excelente, vem salvando um pouco o Jimmy Garoppolo, né? E Arizona acabou de ter uma vitória muito importante contra os Rams, né? Que vai jogar agora contra os 49ers. Então eu acho que eles podem cair um pouco de produção, assim como a gente viu os Rams caírem de produção depois de uma vitória importante contra os Buccaneers. E provavelmente o que se espera é que o Trey Lance vá ser o titular desse time. E eu acho que o Samuel tem a ganhar com isso. Tudo bem que o Trey Lance vai correr mais com a bola do que o Jimmy Garoppolo. Talvez o volume de passe não seja tão alto, né, nessa questão. Mas eu acho que o Deebo Samuel é um cara que pode ser aquela rota fácil pro quarterback ganhar confiança, que eu tenho certeza que o Kyle Shanahan vai usar, ao contrário do Matt Nagy. As swing routes, as rotas mais rápidas, screens, etc. O Deebo Samuel é esse cara de velocidade, né? E, além de tudo isso, Arizona é a defesa número 26 em questão de ceder pontos ao wide receiver. Então, é uma defesa que cede muitos pontos de qualquer jeito, tá? Semana passada não foi tão assim, mas né, durante a temporada vem sendo. E aí eu já vou pro meu Coringa, pro meu deep play, que eu vou roubar do Decon da semana passada. É o Nick Westbrook-Ikhine, né? Provavelmente, de novo, estaremos sem Julio Jones e sem A.J. Brown. O Titans passou uma vergonha perdendo pros Jets, tá? Vamos ser bem honestos. Mesmo sem os dois, o Titans era muito favorito, não podia ter perdido pros Jets. E eu acho que eles vão, né, passar por cima e vão pegar Jacksonville agora, que estão tendo todo o problema com o Urban Meyer. É uma franquia, né, que não tá no momento bom da sua existência. E eu acho que os Titans vêm pra cima, não só com o Derrick Henry, que podia muito bem ser um running back love, mas ele é toda semana, então não vale a pena botar. Mas eu acho que a opção aérea, lembrando, se Julio Jones e A.J. Brown não jogarem, vira o Nick Westbrook-Ikhine. Quem é o seu, Decon? O meu, eu tô seguindo aqui a lógica dos rookies de wide receiver. Eu vou escolher o Jalen Waddle, wide receiver dos Dolphins, que vai jogar contra os Bucks. É uma defesa difícil, mas sabe quem foi bem na semana passada contra eles? Um cara chamado Jacoby Myers. Sabe qual é o papel principal do Jacoby Myers nos Patriots? Recepção de curta distância. Sabe contra quem o Jalen Waddle joga? Contra os Bucks. Sabe o que ele gosta de fazer? Qual é o papel principal dele? Receber passes de curta jardas. Então eu acho que assim, os Bucks estão anulando os running backs. O jogo corrido não entra contra os Bucks. E a pressão nos quarterbacks é tão grande, e aqui eu acho que o Mac Jones é parecido com o Brissett nesse aspecto.
é um cara que precisa dos passes curtos, é um cara que não tem aquele potencial para fazer uma jogada longa. Então quem vai muito bem nessas situações são esses caras de slot, são os caras que recebem os passes curtos, que às vezes conseguem ganhar jardas depois da recepção. Então eu acho que Jaylen Waddle tem chance de entrar nesse papel, né, de melhorar um pouquinho. O Devontae Parker voltou na semana passada, não foi tão bem. E o Will Fuller fez as coisas que o Will Fuller faz, que é se machucar. Ele é um cara que ele é tão rápido que ele é mais rápido que os músculos dele aguentam. Então ele ao que tudo indica, vai estar fora de novo. A gente não tem ainda o reporte garantido, mas aparentemente ele vai ficar fora. Então a chance que o Jaylen Waddle tem de ir bem nesse jogo me faz querer colocar ele como deep play. Show. Eu vou partir então pro quarterback que eu não gosto nessa semana. Me dói muito dizer, mas aqui a gente traz clubismo e realismo ao mesmo tempo, tá? Realidade. É o Baker. Vai jogar contra a defesa dos Chargers, a defesa que é segunda na questão ceder pontos para quarterbacks, é a segunda melhor, tá? O Baker não vem tendo uma temporada boa em questão de fantasy, na vida real, nos últimos dois jogos também não vem muito bem. Eu, obviamente, torço muito pra ele melhorar, eu torço muito pra eu estar errado aqui, mas, além da defesa aérea dos Chargers ser boa, eles pecam na defesa terrestre. Então, se os Browns não tiverem pelo menos 35, 40 carregadas com o Nick Chubb e com o Kareem Hunt, que é, enfim, a melhor dupla de running back na NFL, alguma coisa tá errada, porque eles precisam explorar exatamente a fraqueza da defesa dos Chargers, que é o jogo terrestre, e por isso eu prevejo o Baker arremessando, sei lá, no máximo 20 bolas. E só em questão volume mesmo, eu acho que a minha aposta é que ele não vai muito bem. Óbvio que ele pode conseguir um touchdown terrestre, um outro touchdown ali, fazer uma pontuação razoável, mas aqui a gente trabalha com probabilidade, né, Decon? Quem é o seu? É isso. Exatamente. O meu hate dessa semana tá bem hate. Eu não vou mentir pra vocês. As minhas 3 escolhas, elas têm paixão e raiva como gasolina. E eu vou trazer aqui 3 escolhas que são a minha verdade pessoal, mas que eu acho que são verdade para muita gente. Então, a primeira delas, na posição de QB, é Jameis Winston, quarterback do New Orleans Saints, que vai jogar contra o Washington Football Team. Por que eu escolhi o Jameis Winston? Porque ele é ruim. Ponto. Não tem mais. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele fez um jogo lá na primeira semana mágico, de 5 touchdowns, foi, acho que, o melhor QB da semana. Só que ele é ruim. Eu falei na época, inclusive eu botei ele como hate na semana 2 e ele foi um flopaço e todo mundo me agradeceu depois. O que aconteceu naquela semana? Ele fez 5 touchdowns? Fez. Mérito. Só que ele não conseguiu lançar para mais de 180 jardas. Porque a defesa dos Saints colocou ele o tempo todo em posições de campo muito favoráveis. Então, tinha um asterisco naqueles 5 touchdowns. Então, eu já não gostava dele ali. E dali em diante, o que ele fez? Na semana 2... ele jogou contra os Panthers e foi o QB 28. 12 de 22 para 110 jardas, nenhum touchdown e 2 interceptações. Na semana 3, contra os Patriots, QB 23. 13 de 21 para 128 jardas, 2 touchdowns sem interceptação. Isso num jogo que eles ganharam com alguma facilidade. Semana 4, contra os Giants, QB 25. 17 de 23, 226 jardas, primeira vez que ele passou da marca dos 200 na temporada. Só um touchdown e nenhuma interceptação. Então, o ataque dos Saints não tá bom. Eles acabaram de perder para os Giants. Então, assim, eu botaria todas as luzes vermelhas pro James Winston que eu posso botar. Eu não confio nele. E eu, honestamente, eu queria que ele queimasse a minha língua. Porque eu acho que ele é um cara maneiro, assim, as pessoas gostam dele, ele se esforça, ele tinha problema de visão, foi lá e fez a cirurgia. Mas, assim, é fato que ele é ruim. Acho que, Léo, eu ia falar o meu running back, mas eu fui tão odioso esse que eu vou te dar uma oportunidade de falar também um pouquinho sobre o James Winston, porque, pra mim, ele é ruim. Não, eu acho que você tá certo. Ele só passar de 200 jardas em um jogo, que foi esse último agora contra os Giants, é um alerta bem grande, sim. Eu acho que ele tem muito a provar, ele pode provar ainda, mas o tempo dele tá acabando. Tá já quase esgotado, né? Enfim, você botou aí, são 8 touchdowns até agora na temporada com 2 interceptações. Esses números não são bons, quer dizer, não são ruins, mas são muito enviesados pela primeira semana, que pra muita gente foi uma aberração. Vários jogos foram estranhos naquela primeira semana. Então, QB 28, 23 e 25 realmente é muito ruim.
Então eu vou falar o meu running back já. O meu running back hate essa semana é o Miles Sanders, tá? O Miles Sanders tem tido um volume baixíssimo por parte dos Eagles. É uma coisa que, enfim, os torcedores estão reclamando. Eu acho que é ruim como analista. Eu já falei, os Cowboys, por exemplo, eu escrevi um artigo sobre como eu acho que eles tinham que correr mais. Estão correndo e estão ganhando. O jogo tem que ser mais equilibrado. E o Miles Sanders é um cara que não tem muito volume, tá? E além de tudo isso, ele vai enfrentar a defesa dos Panthers, que, sim, tomou uma facada do Zeke e dos Cowboys na semana passada, mas ainda continua sendo a melhor defesa contra running backs para fantasy, tá? Em questão de ceder pontos para running back no fantasy. Então eu acho o que o Decon falou tá certo. Eu acho que os Panthers vão fazer ponto e os Eagles vão ter que correr atrás e vão ter que passar muito a bola. E quem perde com isso é o running back do time. Então o Miles Sanders vai ser meu hate. Decon, o seu hate eu acho que a galera já sabe quem é e já ouviu algumas vezes. Fala aí. Eu vou continuar trazendo verdade. Eu tô realmente emocionado nesse episódio. Assim, eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu estou #chateado. Por quê? E tem um fator aqui também de querer continuar esses palpites, porque eles estão me dando sorte, afinal esse cara tá no meu time. É a terceira vez seguida que eu tô colocando ele no hate de running back. É o Najee Harris dos Steelers, tá? As duas vezes até agora ele me provou errado e ele fez 15 pontos de fantasy, o que é ótimo. Eu não tô reclamando disso. Só que, galera, é muito importante ver esses números com um pouco de ceticismo. Eu vi o jogo inteiro dos Steelers dessa vez. Você vê o jogo, o time não é bom. O ataque não é bom. O Big Ben não existe como QB mais. Ele faz uns passes que, assim, é mind-blowing, assim, é de explodir a cabeça. O que esses caras estão fazendo? Assim, como é que esse cara ainda é titular de um time que, bem ou mal, estava cotado nessa temporada para brigar por playoffs com certeza, e quem sabe até um título de conferência, ganhar um Super Bowl. Enfim, não era o favorito, mas estava disputado. E qual o problema do Harris? Ele está fazendo os 15 pontos dele, só que ele não está correndo com a bola. Foram 15 tentativas para 62 yards nesse último jogo, que são números ruins. No outro tinham sido 16 ou 14 tentativas para menos jardas ainda. Só que o que salvou nele na semana 3 foi aquele número absurdo de targets, que eu tinha falado que não ia repetir, que tinha sido 19 targets. Nesse já caiu para 7. Ele conseguiu fazer 6 recepções para 29 jardas, que não foi significativo. E nessa semana, teria sido um jogo horrível. Só que ele foi salvo por um touchdown no último, no último drive dos Steelers, se não me engano, você faltava 3, 4 minutos para acabar o jogo. Foi quase garbage time, assim, o Packers já praticamente tinha vencido aquele jogo. Então, acabou gerando um outcome de fantasy bom. Mas é o tipo de coisa que, como um cara que tem ele no time, você fica preocupado. Eu não estou satisfeito, eu não estou tranquilo com o Najee Harris. Os números dele estão bem, ele me levou para uma vitória, mas eu não consigo dormir tranquilo se eu não colocar o Najee Harris nessa lista aqui até ele me provar o contrário. Então, terceira semana seguida, Najee Harris no hate de running back. Eu vou fazer o meu porque eu quero que você faça o seu hate de wide receiver por último, antes de eu chorar, tá? O meu hate vai de novo, seguido. Semana passada eu acertei, essa semana eu vou acertar de novo. Brandon Cooks, tá? O coitado do Davis Mills foi amassado pela defesa dos Bills. Ele não conseguiu jogar, cara. O QBR do Davis Mills foi de 0.8. Não, eu não tô exagerando. E eu não acho que vai ser diferente contra New England. O Bill Belichick é excepcional contra quarterbacks calouros e contra quarterbacks jovens. Imagina um quarterback calouro e ruim, né? Num time ruim. Tipo, não tem como. Eu acho que se o Brandon Cooks tiver 3 recepções nessa partida, já vai ser muita coisa. De novo, é capaz de uma dessas ser pra touchdown e, enfim, acabar com o meu hate. Mas eu acho que em questão de volume, em questão de probabilidade, ele praticamente não vai ver a bola. E esse vai ser o meu hate da semana aí pra wide receiver. Manda, Decon, manda. Claríssimo esse hate, tô contigo. E, Léo, o meu você hate tá certo, vai te doer, você tá certo. Mas tá em conexão, inclusive, com o seu hate. Eu sei. O Baker tem que passar pra alguém. Eu sei. E se o Léo tá dizendo que vai ser hate, e o cara que ele tá querendo passar é o Odell Beckham Jr., que afinal de contas é o único que sobrou, né? Já que o Landry se machucou e os outros não estão indo bem. Eu não acho que ele vai ter um bom jogo. Na semana passada aqui eu falei do Henry Ruggs contra a secundária dos Chargers, e essa semana quem vai enfrentar os Chargers é o Odell. Eles estão monstruosos, galera. Não dá pra apostar em wide receiver contra essa secundária dos Chargers. É realmente muito, muito avassalador.
Eles mantiveram aquela estatística bizarra de só ceder no máximo 11 pontos. Dessa vez foi o Hunter Renfrow que conseguiu, fez 11,55 por causa de um touchdown também, mas assim, é o tipo de coisa que se ele não faz o touchdown você fica decepcionado e se ele fez o touchdown você ficou mais ou menos feliz. O Ruggs fez 7,25 e o Bryan Edwards fez 0,5. É uma defesa que realmente está anulando os wide receivers. E especialmente falando do OBJ, e essa é a estatística provavelmente que vai doer mais no Léo, que compartilharam no nosso grupo de WhatsApp essa semana, ele não criou química com o Baker. É fato. Já são, acho que 3 anos, né, Léo, que ele tá nos Browns, ou me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que são 3 anos. 3 anos, isso. E é o terceiro. É o terceiro, né? O terceiro. Desde que ele chegou, o passing grade do Baker com o Odell Beckham Jr. é 68,7. Sem o Odell Beckham Jr., esse número sobe para 90,7. É uma diferença muito grande. Eles não têm química. A performance de um não cola com o outro. Eu não sei explicar. Acho que ninguém sabe explicar. E a grande verdade é que os Browns deveriam capitalizar no talento, que é o Odell Beckham Jr., que as pessoas ainda acreditam nele, e fazer um trade e conseguir algumas peças para repor. Porque essa química não bateu e a menos que um milagre aconteça, não vai bater nessa semana também. Então esse é o hate. Eu tenho que concordar com você, mas você vai estar errado. Vai fazer 20 pontos essa semana. O Baker vai fazer 25 e nós dois vamos errar o nosso hate, tá bom? Que fique bem claro isso. De novo, eu quero estar errado. Eu adoraria que esses caras me provassem errado, porque eu realmente torço. Eu acho que o Odell Beckham, ele foi um cara polêmico, ele teve os seus problemas. Mas ele é um cara assim, que eu acho que ele se arrependeu, que ele centrou ali, tá tentando jogar, tá tentando voltar das lesões. Cara, então eu não quero que ele vá mal. Não, eu sei. Mas assim, a estatística e a probabilidade não mente. falam muito contra. Não mente. É verdade. Eu concordo 100%. E aí a gente vai pra nossa dica do Fantasy da semana. E a nossa dica do Fantasy eu dei o nome de Seguro Saúde, né? O que Christian McCaffrey, Dalvin Cook e Saquon Barkley têm em comum? São todos running backs elite, certo? Foram todos, ou deveriam ter sido pelo menos, draftados no primeiro round do seu Fantasy. E todos eles se machucam com frequência, né? Então, quando o jogador de Fantasy, né, um de nós, drafta um desses jogadores, a expectativa é que eles sejam os jogadores que estão pontuando sempre alto no time toda semana. O problema é que na NFL, a posição de running back não é muito confiável e se machuca muito. Então, o que você faz quando isso acontece, Tecon? Quando você drafta um desses jogadores? Você contrata um seguro-saúde. Exatamente. Porque se você não contratar o seu seguro-saúde e você perder esses jogadores ao longo da temporada, você vai pagar muito caro depois. Então, assim, o Léo estava falando, né? O jogador de fantasy, o cara que está interessado em ser um bom jogador de fantasy, ele tem que ter no repertório dele uma sabedoria que é de proteger os melhores ativos dele. Então, por exemplo, nesses casos que o Léo falou, você deveria ter no seu time o substituto direto. Então, o Chuba Hubbard, o Devontae Booker, o Alexander Mattison, respectivamente, eles têm que estar no seu banco de reservas. Não tem escolha. Agora, na semana 5, talvez você já não consiga, porque o CMC já ficou fora, o Chuba já deve estar em algum roster, porque ele deveria estar em algum roster, e o Madison também já deve estar em algum roster, porque o Dalvin Cook já ficou fora. Talvez o desses três que fosse o mais provável de se machucar, que todo mundo estivesse apostando que era o Saquon, ainda não se machucou de ficar fora. Ele teve já umas saídas aqui no snap ou outro que ele teve que ser atendido, mas tá firme e forte ainda, aliás, jogando muito bem e vem melhorando semana após semana. Então, assim, botem eles nos seus bancos e estejam ligados. Mas aí, Léo, as pessoas vão falar, Léo, Decon, esses jogadores aí que você está falando, eles são muito ruins, eles não são jogadores elite. É isso, assim, eles realmente não são jogadores muito bons, mas eles são jogadores que vão entrar em posições, em times que têm jogadores elite e que têm um plano de jogo preparado para esses jogadores elite. Então, o ataque dos Panthers passa necessariamente por Christian McCaffrey. Não é fácil você, só porque um cara se machucou, ignorar completamente o plano de jogo que você tinha antes e falar, não, tá bom, agora a gente não tem mais o Christian McCaffrey, ninguém vai mais correr com a bola. Isso não acontece. Esses caras que não são elites, que são ruins, ou que são piores, entram nas situações que o Christian McCaffrey entraria. Então eles continuam recebendo muitos toques, eles continuam recebendo muitas oportunidades. Então, assim, óbvio que as suas expectativas elas têm que ser temperadas. Você não pode entrar num jogo achando que o Chuba Hubbard vai
vai fazer 50 pontos e vai explodir toda semana, porque ele não é o Christian McCaffrey. Mas ele é um cara que deveria, pelo menos teoricamente, receber uma quantidade de oportunidades mais ou menos parecida, um volume relevante, e se quebrar uma para dentro do touchdown, vai fazer uma pontuação maravilhosa de fantasy. Então, contratem o seu seguro de saúde. É porque, por exemplo, se você imagina, você tem o Christian McCaffrey e não o Chuba Hubbard no começo. O Christian McCaffrey sai e outra pessoa tem o Chuba Hubbard. Você fica sem um running back 1, não só um running back elite que você perdeu. Então o Christian McCaffrey poderia te dar 25 pontos por rodada, beleza. Mas o Chuba Hubbard vai te dar 10 ou 12, porque, como o Decon falou, independentemente de ser elite ou não, ele tem volume de jogo. Então, o que faz Dalvin Cook, Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Nick Chubb, Derrick Henry, esses jogadores serem elite de fantasy, é que eles não só têm muito volume, como eles também produzem muito com esse volume. Esses seguros-saúde não vão produzir tanto, mas eles vão ter esse mesmo volume, ou um pouquinho menos. Então você garante o seu chão ali. Se você não tem esse seguro-saúde, agora você tá pegando um running back 3 ou 2 de um time que tem um running back 1 fixo, que não vai entrar nunca em campo, etc. E isso é muito mais difícil de você conseguir prever. E falando nisso, a gente tem umas dicas aqui de jogadores para vocês ficarem de olho daqui pra frente, né? A gente tem o Damian Williams do Bears, o David Montgomery deve ficar fora aí entre 4 e 5 semanas com uma lesão no último jogo contra os Lions. O Tony Pollard do Cowboys vai ser um pouco mais difícil de você pegar, porque ele já tem valor, independentemente do Zeke tá jogando ou não, mas no caso do Zeke se machucar, porra, o Tony Pollard ia explodir. Alex Collins do Seahawks, Sonny Michel dos Rams, A.J. Dillon dos Packers, Samaje Perine dos Bengals, Justin Jackson dos Chargers, eu acho esse um grande, porque o Austin Ekeler tem histórico de lesão, Marlon Mack dos Colts, Darrell Williams dos Chiefs e o J.D. McKissick ou Jared Patterson do Washington Football Team. São jogadores que você pode deixar no seu banco, quieto, você nunca vai acionar. No momento que o titular sair por uma semana ou sair por 2 semanas, você já ganhou um running back 1 para aquelas semanas, entendeu? É uma chance que você tem de ganhar naquela semana, de sair na frente do seu oponente. É isso, se preparem. Acho até, Léo, essa questão do seguro-saúde, essa dica, ela tá relacionada a uma outra dica que a gente deu lá atrás. Talvez tenha sido a primeira de todas, que foi Stay Ahead of the Curve. Se preparem, né? Estejam previsíveis com as coisas que vocês vão fazer. Porque as coisas acontecem. É melhor você ter o seu seguro-saúde, o seu reserva ali preparado, do que você ficar sofrendo depois catando migalha em fantasy points numa posição tão importante como running back. Só uma última coisa. Isso não significa que você necessariamente tem que ter esses caras, tá? Se o seu roster tá muito apertado, se você tem algum jogador que você não tá disposto a dropar para manter um seguro-saúde, avalia. Não necessariamente você precisa ter esses caras, mas talvez depois você tenha que sair correndo e gastar dinheiro e gastar fab ou prioridade para conseguir pegar ele depois. Então, por exemplo, rapidamente, o cara que tinha o David Montgomery e não tinha o Damian Williams, que é o replacement direto dele para essa rodada. Ele vai ter que necessariamente gastar uma grana agora, porque senão ele vai ficar sem running back 1 e sem o reserva dele. É exatamente isso. E como o Decon falou, você não precisa. Eu tenho o Peyton Barber, por exemplo, que eu peguei, o running back 3 dos Raiders, né? Mas eu peguei ele porque o Josh Jacobs ficou machucado 2 semanas. Eu consegui pegar ele por nada no FAB. Acabei não usando, ele fez 20 e poucos pontos numa rodada, entendeu? Porque ele teve muito touchdown. O Josh Jacobs voltou, eu ainda tenho o Josh Jacobs, então ele vai ser meu titular na semana. Mas eu não sei se eu dropo o Peyton Barber ou não. Tipo, eu tenho que avaliar, porque ele é um seguro-saúde que eu tenho, que não é direto, porque o Kenyan Drake ainda teria, né, tiraria volume dele, mas já provou que pode ser produtivo como running back do time sem o Josh Jacobs. Então, dependendo do que eu conseguir pegar ou não na free agency, eu vou manter o Peyton Barber ou tirar ele. Eu acho que é isso por hoje. Esse foi o nosso 7º episódio aqui da Padaria Fantasy Podcast. Se você curtiu, deixa o seu like. Se você tá vendo no YouTube, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo no Spotify, só segue aí pra você também receber notificação quando sair episódio novo, beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e boa sorte nessa semana de Fantasy pra vocês. Valeu!